Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 21. Comandante da base Darem. No convés do navio de guerra, os fuzileiros navais Mar do Norte de serviço imediatamente levantaram as mãos em uma saudação rápida no momento em que viram Darem aparecer. Obrigado pelo seu trabalho duro. Darem sorriu enquanto falava. Os fuzileiros navais balançaram a cabeça e retornaram rapidamente aos seus postos. O tratamento que os fuzileiros navais do Mar do Norte recebiam superava em muito de seus colegas de outros mares. Além do salário base, eles tinham férias remuneradas regulares. Eram equipados com as melhores armas e armas de fogo e recebiam o mais alto nível de treinamento militar no Mar do Norte. Todos nos Mar do Norte Marines entendiam no fundo que tudo que tinham era graças ao seu almirante. Darem entrou na cabine do navio e desceu a escada estreita até o fundo. Lá, uma prisão improvisada foi montada. Vismok Jude, o comandante da Germa 66, estava trancado lá dentro. No momento em que viu aquele maldito fuzileiro chegar, Vismok Jude, com o corpo acorrentado por amarras de aço e até a boca selada, começou a se debater violentamente. Os olhos injetados de sangue flamejavam de raiva enquanto ele emitia ruídos abafados e ininteligíveis. Se olhares pudessem matar, o olhar venenoso que ele lançou para Darem o teria cortado em pedaços 100 vezes. Darem acenou com a mão casualmente. O bloco de aço que selava a boca de Vismok Jude voou como se fosse puxado por uma força invisível. O juiz imediatamente explodiu em fúria. Seu pirralho fuzileiro naval desgraçado. Como ousa me prender? O Reino Germa é membro do governo mundial. Você está morto. Suas palavras foram interrompidas abruptamente. Suas pupilas se contraíram. Uma haste de aço afiada saiu de dentro da cela, cortando o ar e parando bem na frente de sua testa. Nos olhos de Vismok Jude, o brilho da vara cintilou com a luz fria da tocha, refletindo como uma cobra venenosa pronta para atacar. Finalizado? Darem sorriu enquanto falava. Vismok Jude cerrou os dentes. Parece que você terminou. Darem assentiu satisfeito e curvou o dedo. A barra de aço recuou lentamente como uma cobra retornando à sua toca. Juiz Vismok, você tem razão. O Reino Germa é membro do governo mundial. Pelos regulamentos da Marinha, esta operação realmente me trará muitos problemas. Darem pegou um charuto, mordeu-o e acendeu-o. Mas você esqueceu de uma coisa. Ele olhou para o desgrenhado senhor do Mar do Norte, à sua frente, que agora parecia um cão espancado, e disse com um leve sorriso. Você não representa o Reino Germa. Ao ouvir essas palavras, o coração do juiz disparou. Ele tentou manter a postura desafiadora com a voz tensa. Do que você está falando? Eu sou o chefe da família Vismok, o rei do Reino Germa. Como eu poderia não representá-lo? Não, Darem soltou uma risada curta. Você ainda não entendeu. Ele exalou lentamente uma nuvem de fumaça. Para o mundo exterior, pode ter parecido que eu havia eliminado muitas tropas da Germa 66. Mas tanto você quanto eu sabemos que eles eram apenas soldados clones. Com tempo e recursos suficientes, seria possível produzi-los em massa novamente em pouco tempo. No fim das contas, soldados clones não são humanos. São apenas armas. E o mais importante, o governo mundial não dá a mínima para a vida de seus países membros. Os 5 anciões não se importam. Os dragões celestiais se importam ainda menos. O que eles realmente se importam é se suas nações aliadas conseguirão entregar o tributo celestial a tempo. Enquanto o Reino Germa continuar pagando o tributo celestial, esses figurões não se importam nem um pouco se quem está sentado no trono é Vismok Jude ou outra pessoa. O rosto de Vismok Jude ficou pálido. Parece que você está começando a entender. Darem levantou a mão. A gaiola de aço que prendia o juiz se abriu como uma flor desabrochando. Atrás de Darem, o metal retorcido se enrolou e formou uma cadeira de aço. Mas mesmo estando livre, Vismok Jude não investiu contra Darem com fúria. Em vez disso, permaneceu paralisado com o rosto sério. Ele sabia muito bem que sem seu traje de ataque, ele não teria chance contra aquele homem. Darem sentou-se tranquilamente na cadeira de aço, fumando seu charuto com um leve sorriso. Tenho certeza de que os outros nobres do Reino Germa estão bastante interessados no trono. Aliás, imagino que ficariam emocionados em vê-lo morrer aqui e nunca mais voltar, não é mesmo? Vismok Jude ficou em silêncio, seu rosto sombrio. Ele sabia que Darem estava certo. O Reino Germa tinha uma longa história e além da família Vismok, havia muitas outras casas nobres, grandes e pequenas. Desde que deixou a equipe de pesquisa e retornou à Germa, ele usou tecnologia avançada e força avassaladora para tomar o poder. O derramamento de sangue que o acompanhou dispensa explicações. Durante esse processo, ele reprimiu implacavelmente as outras famílias nobres, expurgando muitas delas. Mas exterminá-las todas era impossível. Não era difícil imaginar o quanto aqueles nobres adorariam vê-lo cair nas mãos deste fuzileiro naval. Você não tem coragem de me matar, Jude respondeu asperamente. Darem riu baixinho. Eu admito. Afinal, você é o rei de uma nação membro, e eu sou apenas um capitão da marinha. Mas posso entregá-lo ao governo mundial. Um cientista com conhecimento de pesquisa de ponta, alguém que já trabalhou ao lado de Vegapunk na equipe Mads, tenho certeza de que o governo ficaria muito satisfeito com isso. A expressão do juiz Vismok mudou bruscamente. O que você sabe? Ele passou por um inferno para escapar dos agentes do governo mundial, escapando por pouco de se tornar apenas mais um rato de laboratório para eles usarem. Mas de alguma forma, esse fuzileiro naval punk sabia disso? Darem sorriu calmamente. O que eu sei não é da sua conta. Só há uma coisa que você precisa saber. Trabalhe comigo e você permanecerá seguro. Você continuará sendo o rei, comandante. Talvez, se eu estiver de bom humor, eu possa até ajudá-lo a realizar aquele pequeno sonho de dominar o Mar do Norte. Ou a resista a mim.
Entregarei você ao governo mundial e apoiarei outra família nobre para assumir o trono em Germa. E se o novo rei concordar em aumentar o tributo celestial em 20%, duvido que o governo me culpe. Aliás, provavelmente me darão uma homenagem pública. À medida que suas palavras se dissipavam, Vinsmoke Jude mergulhou em um longo silêncio, sua expressão turva e incerta. Darin não o apressou. Ele recostou-se, apreciando calmamente seu charuto. Ele conhecia bem o tipo desse homem. Sedento por poder, arrogante, vaidoso. Ele jogaria tudo fora por orgulho? Ou se renderia e se manteria no poder? Darin não tinha dúvidas de que Vinsmoke Jude faria a escolha inteligente. Meio minuto depois, o juiz levantou a cabeça com os olhos vermelhos olhando para frente enquanto ele dizia asperamente: "O que você quer?" Capítulo 22. No dia seguinte foi divulgada uma notícia do Reino Germa, um membro do governo mundial. Ontem a Germa 66 e a Frota Naval do Mar do Norte realizaram um exercício militar público conjunto perto das águas do Reino de Yadis, no Mar do Norte. Ambos os lados demonstraram suas formidáveis capacidades de combate. Vinsmoke Jude, rei do Reino Germa e comandante supremo da Germa 66, expressou seu apreço pela cooperação do capitão Darin, da Marinha Mar do Norte, e prometeu assinar um acordo de amizade e cooperação de longo prazo para mantermos juntos a paz, a prosperidade e a estabilidade no Mar do Norte. No escritório do comandante da base da 321ª filial, Gion e Tokikaki olhavam chocados para o jornal recém-saído do prelo. Como isso é possível? Principalmente quando, bem ao lado do artigo, havia uma foto de Darin e Vinsmoke Jude parados sob a bandeira da gaivota, apertando as mãos. Eles não conseguiam acreditar no que viam. Ontem mesmo, os dois estavam envolvidos em uma batalha mortal, quase eliminando o Germa 66, mas hoje eles eram de repente parceiros amigáveis. Olhando para os sorrisos calorosos e familiares nos rostos de ambos na foto, qualquer um que não os conhecesse poderia pensar que eles eram irmãos há muito perdidos e reunidos. Parecia um sonho. Porque não seria possível. O Sr. Vinsmoke Jude é um homem muito sensato. Depois que lhe expliquei tudo pacientemente, ele rapidamente compreendeu a posição dos nossos fuzileiros navais do Mar do Norte, bem como a nossa determinação em defender a justiça e a paz. Darin lançou um olhar alegre para os dois policiais estupefatos enquanto acendia calmamente um charuto. E ele percebeu o erro que cometeu ao iniciar uma guerra e decidiu se redimir. Não é perfeitamente razoável? Tokikaki assentiu como se tivesse sido esclarecido. Sim, isso é muito razoável. Minha bunda. Ele cerrou os dentes. Com a personalidade violenta, arrogante e desafiadora de Vinsmoke Jude, junto com suas ambições, como ele poderia ser comovido por apenas algumas palavras de Darin? Você é um usuário de Akuma no Mi que controla metal. Você não é um usuário de Kobu Kobu no Mi com o poder de animar as pessoas. Darin, o que você realmente fez? Você o ameaçou? Perguntou Gion, mordendo as palavras incrédula. Me pegou, hein? Darin levantou as duas mãos com um olhar brincalhão, como se dissesse: você me pegou. Ele riu baixinho. A verdade é que eu não fiz nada. Como disse ao almirante Sengoku, apenas lhe fiz uma oferta irrecusável. Honestamente, eu não esperava que Vinsmoke Jude fosse tão razoável. Gion e Tokikaki. Eles trocaram um olhar, depois olharam para Darin, que estava sorrindo, mas não disse mais nada, e sabiam que não havia como arrancar dele a resposta verdadeira. Mesmo que eles não soubessem exatamente o que Darin fez para fazer Vinsmoke Jude recuar, o resultado foi ideal. Eles impediram uma guerra. Centenas de milhares de civis no reino de Yadis foram poupados do derramamento de sangue. O reino germânico desistiu de qualquer intenção de culpar os Mar do Norte Marines. Gion recebeu vários estandartes honorários da família real Yadis. A propriedade de Tokikaki foi repentinamente abastecida com caixas de vinho fino e charutos premium. Tudo parecia estar caminhando para uma resolução pacífica e feliz. Sim, claro. Gion olhou para o sorriso relaxado e satisfeito de Darin, como um homem em completo controle, e sentiu uma fúria crescente dentro de si, uma coceira enlouquecedora que a fez querer arrancar os cabelos. Ameaças e subornos, engano e manipulação, violência e sangue, mentiras aos superiores e trapaças com subordinados. Tudo isso completamente desprezível, completamente em desacordo com a justiça em que ela acreditava. No entanto, de alguma forma, nas mãos de Darin, essas coisas se tornaram as ferramentas mais eficazes para governar o Mar do Norte. Era exatamente o oposto de tudo que ela havia aprendido. Isso virou toda a sua visão de mundo de cabeça para baixo. Blub, 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 blub. Nesse momento, o Dendemushi militar começou a tocar. Darin pegou e conectou a linha. Este é Darin. A risada calorosa do almirante Sengoku ecoou do outro lado da linha. Ha ha ha. Darin, seu patife, você realmente é meu subordinado em quem mais confio. Você lidou com isso maravilhosamente bem. Gion e Tokikaki reviraram os olhos em perfeita sincronia com expressões vazias. Eles se lembravam claramente de como o almirante Sengoku estava rugindo furioso sobre o Dendemushi ontem mesmo. Toda a glória à justiça. Só obtive sucesso graças à sua orientação, almirante Sengoku. Darin respondeu modestamente. Sengoku soltou uma risada satisfeita. Parece que eu estava certo sobre você. E parece que mandar aqueles dois pirralhos, Gion e Tokikaki, para o Mar do Norte também foi a decisão certa. Esses dois são os verdadeiros problemas. Aquele preguiçoso do Tokikaki está sempre por aí, tentando roubar meus charutos. E a Gion? Ela é muito parecida com a veterana, ingênua demais. Enquanto Sengoku divagava, Darin olhou para Gion e Tokikaki. Seus rostos se obscureciam a cada segundo. Uma expressão estranha tomou conta de seu rosto. De qualquer forma, eles ainda estão bem inexperientes. Se você tiver tempo, mostre a eles o caminho. Sengoku estava ficando cada vez mais agitado, completamente alheio à tempestade que se aproximava.
Sentindo o olhar de Jion ficando mais intenso e a aura ao redor dela se tornando completamente assassina, Tokikaki deu algumas tossidas sutis. Sengoku. O Dendemushi ficou em silêncio. Almirante Sengoku, ouvi dizer que você está muito decepcionado comigo? Jion disse ao Dendemushi com a expressão inexpressiva. Sengoku. Alô? Hein? Não estou te ouvindo muito bem. O sinal está caindo? Daren, seu pirralho. Você ouviu o que eu disse. Cuidem bem de Jion e Tokikaki. Eles são o futuro dos fuzileiros navais, a esperança de justiça. Alô? Sinal. Por que não? Está conectando. O Dendemushi adormeceu. A linha cortada. Jion, Tokikaki, Daren. Os três se entreolharam. Ao lado, Momonga, que ficou em silêncio o tempo todo, levou as mãos à testa, visivelmente sentindo dor. Aquela atuação foi simplesmente terrível. Não se passou nem um minuto inteiro antes que o Dendemushi começasse a tocar novamente. Daren respondeu. Almirante Sengoku. Ah, Daren, quase esqueci. Há uma missão importante, disse Sengoku com um tom sério, como se nada de constrangedor tivesse acontecido. Sim, almirante. Estou ouvindo. A voz de Sengoku ficou mais grave. O Bin Ji-Wold atacou um navio oficial do governo mundial há alguns dias. Um dragão celestial a bordo, São Shields, foi pego no desastre e acabou naufragando perto da ilha Batia, no Mar do Norte. O quartel-general já recebeu ordens. Estou a caminho do Mar do Norte. Daren franziu a testa. Ele se lembrou de ter lido a manchete nos jornais alguns dias antes. O grande pirata, destruidor de mundos, Bin Ji-Wold afunda o navio do governo mundial. Os dragões celestiais estão furiosos. 200 milhões de recompensas oferecidas. Os piratas mundiais podem ser a maior ameaça ao governo até agora. Almirante Sengoku, quais são as minhas ordens? Devo perseguir o Bin Ji-Wold? Ele exalou um fluxo lento de fumaça semelhante ao de um dragão e estreitou os olhos. Sengoku balançou a cabeça. Não. Sua força é boa, mas você ainda está longe de conseguir enfrentar aquele cara. Lidar com Bin Ji-Wold é meu trabalho. Sua missão é ir para a ilha Batia imediatamente e garantir a segurança de Saint Shields. A divisão do PC já enviou agentes para escoltá-lo, mas até que eles cheguem, o governo precisa de fuzileiros navais por perto para fornecer proteção. Capítulo 23. O céu estava claro e azul, o mar se estendia infinitamente sob nuvens brancas. Um enorme navio de guerra navegava firmemente pelo oceano aberto, deixando um longo rastro branco para trás. Dentro da cabine mal iluminada, Daren estava sentado de pernas cruzadas no convés, com os olhos fechados. A bruxuleante lamparina a óleo projetava sua silhueta borrada na parede de madeira. 3 esferas metálicas lisas pairavam no ar, circulando seu corpo em perfeita harmonia, atraídas para dentro como satélites em órbita. Qualquer um que testemunhasse a cena ficaria chocado. Mesmo enquanto se moviam, os orbes mantinham uma distância absolutamente fixa um do outro, um feito que exigia um controle incrível. O tempo passou. Com cada movimento sutil dos dedos de Daren, as esferas fluíam e se transformavam como líquido, esticando-se em pontas afiadas, contorcendo-se como correntes de ferro sinistras ou espalhando-se como escudos de aço sólido. Em determinado momento, Daren abriu os olhos lentamente. Os orbes imediatamente se juntaram e se fundiram, formando um elegante protetor de pulso prateado que se encaixou no lugar em volta do seu pulso direito. Ele exalou suavemente com uma ponta de satisfação curvando seus lábios em um sorriso. Corpo, 60.451. Força, 55.890. Velocidade, 58.048. Fruta, 71.871. É verdade que o combate real e o derramamento de sangue fazem você crescer mais rápido. Daren falou consigo mesmo, usando seu talento insight para avaliar sua condição. Nos últimos meses, seu treinamento diminuiu significativamente. Na verdade, tanto sua velocidade quanto sua habilidade com frutas quase estagnaram. Embora todas as estatísticas continuassem melhorando com o aumento da intensidade do treinamento, o ritmo havia se tornado decepcionante. Mas depois daquela luta com Germa 66, tanto sua força física quanto sua resistência aumentaram mais de um ponto. Com treinamento regular, levaria um mês inteiro para obter o mesmo resultado. Uma pena que o Germa 66 estava muito fraco. Eu nem consegui pegar o ritmo certo. Ele riu e acendeu um charuto. Germa 66 e Vinsmoke Jude não eram exatamente fracos, suas próprias habilidades apenas neutralizavam muito bem as armas tecnológicas deles. Não há dúvida sobre isso. Se não fosse por sua interferência, o poderio militar de Vinsmoke Jude e Germa 66 teria tornado matar os 4 reis dos mares do norte, e até mesmo governar a região inteiramente ao seu alcance. Sinto muita falta daquelas lutas brutais com aquele louco do Sakazuki. A expressão de Daren se suavizou com um toque de nostalgia. Antes de Sakazuki deixar o Mar do Norte para treinar no quartel-general da Marinha, os dois frequentemente lutavam, sem usar suas habilidades de Akuma no Mi. É claro que a versão deles de sparring era um evento mortal para qualquer padrão normal. Sakazuki nunca se conteve. Um passo em falso e você estaria morto, sendo considerado apenas mais um acidente de treinamento. Aqueles dias foram brutais, claro, mas também emocionantes. Cada luta o levava ao limite, forçando avanços no calor da batalha. Foi o momento em que ele cresceu mais rápido em força. Mas isso tudo era passado. Depois de passar pelo campo de treinamento de oficiais da Marinha e aprender com o ex-almirante Zephyr dos Punhos Negros, Sakazuki provavelmente já dominava o Aki. A distância entre eles havia se tornado imensurável. Afinal, Kaido disse uma vez: Aki é o maior poder desses mares. Com esse pensamento, Daren se levantou.
Ele não estava com pressa. A terceira rodada do campo de treinamento de oficiais estava prestes a começar e, a menos que algo inesperado acontecesse, sua vaga já estava garantida. Mesmo que seu talento não estivesse no mesmo nível de monstros como Sakazuki ou Borsalino, Darren acreditava que suas habilidades eram mais do que suficientes para garantir um lugar na marinha. Mas primeiro, ele teve que construir a Frota Mar do Norte. Ele transformaria essa força poderosa, que em breve seria equipada com tecnologia Germa, em uma frota inteiramente leal a ele. Um brilho determinado brilhou nos olhos fundos de Darren quando ele saiu da cabine e abriu a porta. A luz do sol brilhava forte. Do lado de fora, soldados da marinha patrulhavam o convés, inspecionando armas de fogo e canhões como parte de suas rotinas diárias de manutenção. No amplo convés, Tokikaki e Gion estavam encharcados de suor, imersos no treinamento. Tokikaki estava fazendo flexões invertidas enquanto segurava uma barra de 1 tonelada, com o rosto contorcido em uma careta de tensão. Gion praticava sua esgrima por perto, com uma expressão focada e severa. Sua lâmina cortou o ar com um assobio agudo e penetrante. Eles dois estão tendo uma convulsão? Darren olhou confuso e se virou para perguntar a Momonga que se aproximava. Momonga esfregou as têmporas impotente. O incidente da Germa 66 os atingiu em cheio. Principalmente o Tokikaki. Desde que voltamos, ele tem treinado como um louco. Darren riu baixinho quando a imagem passou pela sua mente. Tokikaki sendo pisoteado no rosto por Vinsmoke Jude e depois mandado voando como uma boneca de pano. Bum! Nesse momento, uma enorme coluna de água, com dezenas de metros de altura, explodiu repentinamente da lateral do navio de guerra. As ondas se agitaram violentamente enquanto o navio inteiro sacudia com o impacto. O que está acontecendo? É um ataque inimigo? Não. É um rei do mar. Os fuzileiros navais no convés empalideceram e entraram em ação. Espadas foram sacadas, rifles erguidos e os canhões do navio ajustados em posição. Das ondas quebrando, uma sombra colossal emergiu lentamente, lançando escuridão sobre todo o navio. O sol escaldante pareceu desaparecer, substituído pela figura imponente de um gigante, com pelo menos 60 ou 70 metros de altura. Suas escamas pretas e lisas e órgãos semelhantes a guelras faziam com que parecesse uma enguia monstruosa. Seus olhos, grandes como lanternas, olhavam fixamente para os fuzileiros navais de cima, e sua boca enorme, ladeada por fileiras de dentes afiados como navalhas, gradualmente se abriu. Um pequeno rei do mar? Darren observou a criatura bizarra com interesse. Naquela época, Vegapunk ainda não havia desenvolvido uma maneira de instalar pedras do mar sob navios de guerra. Então os fuzileiros navais ainda tinham que lidar com os reis dos mares no cinturão da calma. Em outras palavras, os reis dos mares ainda podiam sentir a presença de navios. Momonga instintivamente pegou o sabre em sua cintura, pronto para agir, mas Darren colocou a mão em seu ombro e balançou a cabeça. Momonga hesitou e então uma voz selvagem ecoou de repente pelo convés. Ha 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 ha. Momento perfeito. Vou usar você, peixinho, para testar os frutos do meu treinamento de gênio. Com aquele rugido arrogante, Tokikaki se lançou como uma bala de canhão, batendo um pé no corrimão antes de explodir no ar. Rugido. Um lampejo de fúria brilhou nos olhos vermelho-sangue do rei do mar, quase humanos em sua expressão. Enfurecido pela audácia da formiga, à sua frente a fera soltou um rugido estrondoso. A onda sonora atingiu o convés como uma força física, desequilibrando vários fuzileiros navais. Então o rei do mar abriu sua boca escancarada e cheia de presas e investiu contra o Tokikaki no ar. Bang! O punho de Tokikaki acertou. Uma onda de choque visível se espalhou para fora. As pupilas do rei do mar congelaram, seu rosto inexpressivo, incrédulo. Rachadura, rachadura, rachadura. Com aquele único golpe, fraturas se espalharam por suas presas, e então as quebraram completamente. Rei do mar. Lágrimas brotaram em seus olhos. Naquele momento, estrondo. Uma lâmina foi sacada com um zumbido metálico agudo. Um meito dourado rasgou o ar. Um brilhante raio de luz dourada surgiu e desapareceu num piscar de olhos. Uma fina linha vermelha apareceu no pescoço do rei do mar. Um corte limpo feito com um só golpe. Então, bum! A enorme cabeça do rei do mar se separou do corpo e caiu no mar, fazendo com que as ondas surgissem novamente. O sangue jorrou em torrentes, tingindo a superfície do oceano de um vermelho profundo. No convés, Tokikaki aterrissou de forma limpa, fazendo o que ele claramente achou ser uma pose legal. Gion embainhou sua lâmina silenciosamente e sua capa ondulando ao vento. Os fuzileiros navais ao redor observavam em silêncio e atordoados a facilidade com que os dois derrotaram o rei do mar. Um momento depois, eles explodiram em gritos de alívio e excitação. Alguns até entraram em ação, lançando redes na esperança de transformar o animal no banquete daquela noite. Verdadeiramente digno de ser um gênio do quartel-general, um futuro candidato a almirante. Darren murmurou para si mesmo, observando a cena com um traço de emoção. Só por aquela breve demonstração, ele percebeu imediatamente que ambos haviam crescido significativamente desde que chegaram ao Mar do Norte. A força, a velocidade e a capacidade de combate corpo a corpo de Tokikaki melhoraram em pelo menos 30%. Quanto a Gion, ela havia dominado a arte do Tobu Zanjeki, ataque voador liberando aura de espada, entrando oficialmente no reino dos mestres espadachins. E tudo isso em apenas alguns dias. Mesmo que não estivessem no nível de monstros como Sakazuki e Borsalino, eles não estavam muito longe. Ha 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 ha. Darren, você viu isso? Tokikaki se aproximou radiante de orgulho. Levantou um braço e flexionou o bíceps. Aquele rei do mar era enorme, mas esse gênio quebrou todos os seus dentes com um único soco. Você não pode. Bum! Antes que ele pudesse terminar, o mar irrompeu mais uma vez em ondas imponentes, como se atraído pelo cheiro de sangue. 1, 2, 3. Um total de 8 reis dos mares,
cada um com mais de 100 metros de altura, irromperam da superfície ondulante do mar, com as cabeças erguidas enquanto soltavam um rugido unificado e capaz de sacudir a terra. Enquanto seus corpos enormes se contorciam e ondulavam, o oceano se agitava violentamente, e as ondas quebravam em direção ao navio de guerra com força mortal. A minúscula embarcação, ofuscada pelos colossais reis dos mares, balançava e tremia sob a pressão. Darren levantou a mão. A manopla de metal em seu braço se soltou de repente, torcendo-se e esticando-se como uma criatura viva até se transformar em uma lança longa e afiada. Com um estrondo estrondoso ele disparou pelo ar. Explosões soaram uma após a outra. Impulsionada por um poderoso campo magnético, a lança de metal deixou ondulações brancas em seu rastro, rasgando o céu. Sua velocidade atingiu o limite em um instante, rápido demais para ser acompanhado a olho nu. Todos no convés só viram um flash, como algo cortando o ar para frente e para trás, um fantasma prateado e cintilante. Os 8 reis dos mares que atacavam congelaram no meio do rugido. Inúmeros pequenos buracos de sangue se abrem em seus corpos enormes, espalhando jatos de sangue de alta pressão como uma peneira. Estrondo. Um após o outro, as enormes feras caíram no mar, e seu impacto enviou ondas para o céu. Atrás de Darren, os corpos sem vida de 8 reis dos mares afundaram no oceano. Casualmente ele recolheu a lança de metal e a transformou em uma manopla, colocando-a de volta em seu braço sem pensar 2 vezes. Então ele se virou para Tokikaki, que ficou paralisado, incrédulo. Tenente Comandante Tokikaki, o que você estava tentando dizer agora? A boca de Tokikaki se contraiu, então ele forçou um sorriso. Eu estava dizendo que não há dúvidas de que você faria isso melhor do que eu. Darren olhou para ele, deu um tapinha em seu ombro e então voltou seu olhar para o horizonte. A silhueta de uma ilha começava a tomar forma à distância. Todos preparem-se. Estamos prestes a pousar. Um sorriso fraco e zombeteiro surgiu no canto dos seus lábios. Desta vez, nossa missão é proteger o grande, sagrado e nobre dragão celestial. Capítulo 24. Mar do Norte, Ilha Batia. O navio de guerra atracou lentamente no porto. Quando a âncora foi lançada, Darren liderou a 321ª Divisão de Fuzileiros Navais Mar do Norte pela prancha em um ritmo constante. No momento em que ele pisou na Ilha Batia, uma expressão de surpresa cruzou seu rosto. Isso não parece a Ilha Batia que eu lembro. A Ilha Batia era um polo importante em várias rotas marítimas importantes no Mar do Norte. Embora seu volume de comércio não se comparasse ao de algumas das ilhas mais prósperas da Grand Line, ainda era um dos principais centros econômicos do Mar do Norte. Muitos navios mercantes e caravanas comerciais paravam aqui para reabastecer, o que manteve a economia da ilha próspera. Mas onde quer que haja riqueza, a corrupção inevitavelmente a acompanha. É assim que o mundo funciona. Devido à prosperidade, à localização conveniente e à atividade fervilhante da ilha de Batia, ela também se tornou um paraíso para a obtenção de lucros e o aconchego do crime. A máfia, os sindicatos clandestinos, os negócios do mercado negro, até mesmo os ataques piratas, tornaram-se rotina ali. Para manter o equilíbrio entre as potências concorrentes da ilha, Darren investiu muito esforço e energia no passado. Mesmo assim, a Ilha Batia da qual ele se lembrava ainda era uma bagunça caótica sob sua superfície animada. O que ele viu agora, porém, o pegou desprevenido. O porto, antes sujo e congestionado, estava agora completamente limpo e decorado com flores vibrantes. As ruas estavam excepcionalmente arrumadas, sem um único pedaço de lixo à vista. As barracas de rua, antes espalhadas e bagunçadas, estavam agora organizadas de forma organizada e organizada. Prédios antigos receberam uma nova camada de tinta, com paredes brancas e telhados azuis, o que lhes deu uma aparência bastante grandiosa. Um arco novinho em folha havia sido erguido na entrada da cidade com 10 metros de altura. Nele pendiam letras coloridas com os dizeres: Bem-vindo, Santo Shield-sama. Um dragão celestial naufragou e foi levado para a Ilha Batia, disse Momonga enquanto se aproximava de Darren em voz baixa. Então, o prefeito da ilha imediatamente emitiu uma ordem para limpar a cidade e gastou uma fortuna em impostos para reformar os prédios antigos. Quanto às cores da casa, supostamente elas foram projetadas para imitar o estilo de Mary Joyce. As autoridades municipais queriam que os nobres mundiais se sentissem em casa. Gion e Tokikaki, que estavam por perto, ficaram visivelmente atordoados. Darren, por outro lado, não conseguiu evitar rir. Então, mesmo neste mundo, existe algo como projetos de imagem, hein? Bom, fazia sentido. Os dragões celestiais se autodenominavam deuses nesses mares e detinham poder absoluto. Para um lugar pequeno como o Mar do Norte, as autoridades locais quase nunca tinham a chance de ver um nobre mundial pessoalmente. Agora que um deles havia aparecido em seu território, ainda que por acidente, era claro que o prefeito precisava causar uma boa impressão. Uma única palavra de um nobre satisfeito poderia impulsionar sua carreira. Interessante. Com um sorriso, Darren assentiu e então se virou para Gion e os outros. Vá em frente e lidere as tropas. Estabeleça um perímetro ao redor da área onde Santa Shields está ativa. Examine qualquer indivíduo suspeito e certifique-se de que nada inesperado aconteça. Ele não estava interessado em proteger dragões celestiais como se fossem gado. Na verdade, ele não se importaria de matar alguns deles. Mas como era uma ordem do QG, Darren faria direito. Afinal, essa missão pode determinar seu futuro político na marinha. Se algo acontecesse a um dragão celestial sob sua supervisão, nem mesmo Sengoku poderia salvá-lo. Darren não tinha intenção de deixar os fuzileiros navais. Não há futuro em ser um pirata, e ele não estava disposto a passar a vida sendo perseguido pelos mares. Ele não se considerava uma boa pessoa, mas tinha seus limites. Nunca se rebaixaria a atacar civis. Especialmente para alguém como ele, um transmigrador sem nenhuma habilidade de trapaça? O sistema de treinamento estruturado dos fuzileiros navais era claramente o melhor caminho. Mais importante, ele já havia investido muito tempo e esforço no Mar do Norte para ir embora agora.
E você? Gion franziu a testa, olhando para Darren. Ela tinha ouvido muito sobre a natureza vil dos dragões celestiais e, naturalmente, não estava muito interessada em protegê-los. Preciso me encontrar com o prefeito primeiro para transferência de tarefas. No momento, a segurança dos dragões celestiais está a cargo da milícia da cidade. Darren sorriu enquanto falava com Gion e o curioso Tokikaki espiando ao lado. Já que estamos aqui, deveríamos pelo menos consultar o governo local. Não se preocupem. As operações de segurança serão lideradas pelo tenente-comandante Momonga. Vocês dois só precisam dar apoio. Afinal, você acabou de chegar ao Mar do Norte e ainda não está totalmente familiarizado com como as coisas funcionam aqui. Com isso, Darren se virou para Momonga. Eles são seus. Momonga sentiu. Como Darren já havia dado uma ordem direta, Gion não teve escolha a não ser se conter. Ela permaneceu em silêncio, observando Darren subir em uma carruagem e partir em direção à prefeitura. Por aqui então, tenentes-comandantes Gion, Tokikaki. Com um sorriso, Momonga fez sinal para que o seguissem, depois se virou e liderou sua equipe em direção ao local designado. Ele entendeu que Darren provavelmente iria discutir assuntos delicados com o prefeito, e trazer Gion e Tokikaki juntos só complicaria as coisas. Gion e Tokikaki trocaram um olhar, querendo dizer algo, mas no final, se contiveram e o seguiram rapidamente. Capítulo 25. Ilha Batia. Prefeitura. Guiado por uma secretária sensual de terno, Darren entrou no gabinete do prefeito. A decoração era suntuosa e sofisticada. Um tapete de pele jazia estendido sobre o piso de mármore polido, enquanto uma pintura a óleo de aparência cara pendia orgulhosamente na parede. Um convidado tão estimado, por favor, me perdoe por não cumprimentá-lo adequadamente, Capitão Darren. Não precisou esperar muito para que uma voz bajuladora se ouvisse. Um homem de meia idade de terno entrou correndo, encharcado de suor. Seu corpo roliço se esticava contra o tecido fino, fazendo parecer um balão ambulante. Prefeito Caçador, o senhor tem uma cidade para governar. Sou eu quem está interrompendo, disse Darren com um sorriso, aceitando com as duas mãos o charuto que Caçador lhe ofereceu. Sem hesitar, acomodou-se no sofá de couro macio. De jeito nenhum, Capitão Darren. Você entende, com a visita de Santa Shield-sama à Ilha Batia, as coisas aqui têm sido um caos absoluto. Caçador pegou um lenço de seda e enxugou o rosto suado, forçando um sorriso. Darren assentiu e acendeu o charuto. Entendo. Um evento como esse, que acontece uma vez a cada décadas, deixaria qualquer cidade em alerta máximo. Mesmo assim, devo dizer que no caminho para cá, fiquei surpreso com a transformação. A Ilha Batia está com uma aparência impecável. Imagino que até Santa Shield-sama ficará impressionada com seus preparativos. O rosto de Caçador se iluminou de alegria. É maravilhoso ouvir isso, realmente maravilhoso. Ele pegou um documento claramente preparado com antecedência e o entregou a Darren com as duas mãos. Capitão Darren, está em uma visão geral da situação da Ilha Batia nos últimos 6 meses. Enquanto Darren folheava as páginas casualmente, Caçador explicava cuidadosamente. Graças à sua forte presença, as duas maiores famílias mafiosas da ilha se mantiveram sob controle. Elas até pagaram seus impostos em dia. Darren olhou para o número final no relatório e deu um sorriso satisfeito. Nada mal. Pelo menos eles estão se comportando. Caçador assentiu repetidamente, quase se curvando. Claro, no Mar do Norte, quem ousaria desrespeitar você? Ele abaixou a cabeça ainda mais, falando com reverência nervosa. Outros talvez não saibam, mas, como prefeito, Caçador poderia ignorar o que esse homem era capaz de fazer. A Ilha Batia já fora invadida por famílias mafiosas, em constante conflito e derramamento de sangue em disputas territoriais. Era uma bagunça, até um ano atrás, quando Darren, recém-nomeado comandante da base da 321ª Divisão, chegou e esmagou o submundo do crime com uma força avassaladora e implacável. Mesmo agora, Caçador se lembrava vividamente daquela cena de pesadelo. Rios de sangue nas ruas, cadáveres empilhados como montanhas. Darren ficou ali, encharcado de sangue, enquanto os dois chefes da máfia sobreviventes tremiam de joelhos diante dele. Daquele dia em diante, a Ilha Batia não conheceu mais rixas de gangues nem disputas territoriais. As duas famílias restantes dividiram o território igualmente, mantiveram-se em suas zonas e enviaram metade de seus ganhos regularmente como impostos. Com o fim da violência, o povo finalmente pôde respirar. A estabilidade retornou e a economia começou a prosperar. Deixe-me dizer de novo. Passe isso para eles. Darren exalou lentamente uma baforada de fumaça. Enquanto eles não cruzarem a linha, vou fechar os olhos. Se eles agirem com inteligência, sempre há dinheiro a ganhar. Mas se eu vir civis morrendo nas ruas sob minha supervisão... Ele sorriu. Afinal, sou um fuzileiro naval honesto. Você não concorda, prefeito Caçador? Caçador assentiu freneticamente, forçando um sorriso. Com certeza. No Mar do Norte, todo mundo sabe que o Capitão Darren é o símbolo da justiça. Do outro lado, Momonga, junto com Gion e Tokikaki, liderou mais de 100 soldados da marinha pelas ruas movimentadas da cidade, em direção à residência de Santa Shield-sama. Gion parecia pensativa, com o olhar fixo nas costas de Momonga enquanto ele caminhava à frente. Algo parecia estranho. Ela não conseguia se livrar da suspeita de que Darren havia mandado ela e Tokikaki embora de propósito para poder agir sozinho. Você é tão bonita, irmã mais velha. Uma voz de criança interrompeu seus pensamentos. Assustado, Gion se virou. Ali estava uma garotinha com um vestido floral simples e uma mochila nos ombros cheia de rosas vermelhas cuidadosamente embrulhadas. Ela parecia ter uns 7 ou 8 anos com olhos grandes e brilhantes. Curvando-se educadamente para Gion, ela perguntou. Você gostaria de comprar uma flor? A expressão adorável da menina derreteu o coração de Gion. Um sorriso caloroso se espalhou por seu rosto enquanto ela se agachava e acariciava delicadamente a cabeça da menina. Pequena, quanto custa uma flor? A garota olhou para a espada pendurada na cintura de Gion e hesitou, falando um pouco timidamente.
Uma flor vale 200 belis. Tudo bem, senhorita? Gion riu baixinho. Você não deveria ter medo. Percebendo os olhos cautelosos da garota, ela sorriu gentilmente. Não se preocupe. Sou fuzileiro naval. Estou aqui para proteger você. Essa espada é só para os bandidos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 26. Realmente. Gion assentiu com um sorriso. Claro. É para isso que nós, fuzileiros navais, estamos aqui. Ela olhou para as flores na mochila da menina. Deixe-me ficar com um. Enquanto ela falava, Gion tirou 200 belis e colocou na mão da garota. A menina olhou para cima surpresa, então desajeitadamente largou a mochila e cuidadosamente separou as rosas. Esta floresceu mais lindamente. Ela escolheu a rosa vermelha mais vibrante, segurou-a com as duas mãos e ofereceu-a a Gion. Gion aceitou com um sorriso. Pequena, por que você está aqui vendendo flores na sua idade? A menina sorriu docemente e respondeu. A Lia não é mais tão pequena. Agora eu posso ajudar meu pai. O orgulho iluminou seu rosto enquanto ela olhava para as rosas em seu pacote. Meu pai cultiva essas flores. Elas são tão bonitas quanto você, irmã mais velha. Gion riu baixinho. Então é isso, o pai dela é um floricultor. E sua mãe? Mãe? A expressão da menina se fechou. Ela está doente. O papai disse que ela foi para muito, muito longe para melhorar. Gion congelou. Um lampejo de tristeza passou por seus olhos. Então a menina se virou para Tokikaki que estava ali perto, curvou-se educadamente e perguntou. Tio, você gostaria de comprar uma flor? O rosto de Tokikaki escureceu instantaneamente. Ele se contraiu, agachou-se e forçou um sorriso que considerou amigável. Menininha, eu nem tenho 20 anos ainda. Você devia me chamar de irmão mais velho. A garota piscou surpresa, observando o homem à sua frente, de chapéu marrom e cigarro na boca. Depois de um longo olhar, ela balançou a cabeça com firmeza. Não, você não parece um irmão mais velho. Você parece um tio. Tokikaki. Rangendo os dentes, ele forçou um sorriso forçado. Se você me chamar de irmão mais velho, comprarei todas as suas flores. Os olhos da menina brilharam a princípio, mas ela hesitou rapidamente. Suas mãozinhas se remexeram nervosamente à sua frente, parecendo em conflito. Lia quer muito vender todas as flores, mas papai disse que eu não devo mentir. Baque. Tokikaki caiu de cara no chão. Ele se levantou rapidamente furioso. Droga. Olha só, eu só tenho 19 anos. Ele gritou de frustração. Tudo bem, tudo bem. Gion, vendo a garota à beira das lágrimas, lançou um olhar furioso para Tokikaki e o chutou para longe com um estalo forte. Ela se agachou novamente e gentilmente afagou a cabeça da menina. Aquele cara pode parecer um pouco assustador, mas é uma boa pessoa. Não tenha medo. A menina piscou seus grandes olhos e assentiu lentamente. Então ela abriu a mão e contou as 200 belis que acabará de ganhar. Depois de um momento de hesitação, colocou 40 belis no bolso esquerdo e as 160 restantes no direito. Vendo isso, Gion perguntou curiosamente. Por que você separa seu dinheiro? A menina respondeu seriamente. Papai disse que temos que dar parte do que ganhamos, ou pessoas com armas virão e causarão problemas. A expressão de Gion mudou ligeiramente. Nesse momento um homem veio correndo em pânico. Ele agarrou a mão da garota e fez uma reverência rápida e nervosa para Gion. Sinto muito, Marine-sama. A Lia não sabe de nada, ela só estava falando bobagem. Com isso ele pegou a filha nos braços e saiu correndo como se estivesse fugindo. Tchau, irmã mais velha. Tchau, tio. Dos braços do pai, a menina acenou alegremente para Gion e Tokikaki. Droga, eu disse que sou um irmão mais velho, não um tio. Tokikaki estalou em frustração. Gion observou o pai e a filha desaparecerem na rua, e uma compreensão crescente passou por seu rosto. Entregando parte da renda, pessoas armadas, impostos. Ela franziu a testa profundamente, acelerou o passo e se moveu para interceptar Momonga, que estava por perto comandando o deslocamento das tropas. Tenente Comandante Momonga, diga-me, aquele cara, Darren, foi fazer algo suspeito de novo. Sua expressão era muito séria. Momonga soltou um suspiro, esfregando as têmporas enquanto olhava para ela. Tenente Comandante Gion, como comandante de todas as forças da Marinha no Mar do Norte, o comandante da base Darren naturalmente tem assuntos que precisa resolver. Como seus subordinados, nossa maior prioridade é cumprir as ordens que ele dá. E agora, nossa tarefa mais importante é proteger a área para Santa Shield-sama. Gion balançou a cabeça teimosamente. Não, eu quero saber exatamente o que Darren está fazendo. Se o quartel-general já emitiu ordens, então Marineford já deve ter se coordenado com a liderança da Ilha Batia. Não há motivo para Darren supervisionar pessoalmente a transferência. Se proteger Santa Shield-sama é uma missão tão crítica, então Darren, como comandante, tem ainda menos motivos para partir. Ela cerrou os dentes. Não me diga. Darren foi cobrar impostos da máfia com o prefeito. Momonga congelou, pego de surpresa. Por mais ingênua que Gion pudesse ser às vezes, ela era perspicaz, ela havia acertado o alvo. Eu sabia. Gion cerrou os punhos com força. A reação de Momonga confirmou tudo. Como vocês puderam concordar com isso? Capítulo 27. Pegue o dinheiro e faça o trabalho. Momonga não se deu ao trabalho de explicar. Continuou andando com firmeza, falando sem rodeios. Essa é a regra de Darren, e a regra do Mar do Norte. Enquanto conversavam, eles chegaram em frente a uma luxuosa mansão.
Era claramente uma construção nova, telhado azul, paredes brancas e um jardim de flores cuidadosamente cuidado decorando o terreno. Do lado de fora da propriedade, algumas centenas de milícias mal equipadas formavam um perímetro de segurança básico. Seu lixo inútil. Você não consegue nem lidar com algo tão simples. Uma voz furiosa explodiu de dentro, seguida pelo som de coisas sendo quebradas. Momentos depois, os milicianos na frente começaram a tremer e a cair de joelhos, um por um, com os rostos ficando pálidos. Da entrada imponente, um homem em um robe de seda branca saiu, com a cabeça envolta em uma redoma de vidro. À medida que ele se movia, a onda de ajoelhamento se espalhava como ondulações na água. Santa Shield-sama ficou lívida. Ele nunca imaginou que o que deveria ser um passeio tranquilo acabaria com ele se deparando com aquele mundo louco de Birndi. O que o chocou ainda mais foi que um plebeu humilde ousou atacar um navio do governo mundial, sua nau capitânia pessoal, nada mais, nada menos. A maioria dos agentes do PC que o acompanhavam morreram naquele pesadelo de desastre. E então uma tempestade no mar o levou para esta ilha remota. Foi o momento mais humilhante da sua vida. Droga! São Shield cerrou os dentes, fervendo de raiva. Ele olhou para os dois agentes do CP de terno preto atrás dele. Eram tudo que lhe restava. Saiam da minha frente. Irritado, ele chutou um miliciano ajoelhado para fora do seu caminho e então olhou para cima para ver um fuzileiro naval com uma capa branca como a neve se aproximando. Santo Shield-sama. Sou Momonga, vice-comandante da base da 321ª Divisão no Mar do Norte. Sob ordens do quartel-general da Marinha, vim garantir sua segurança. Momonga deu um passo à frente e fez uma saudação com uma expressão ilegível. São Shields lançou-lhe um olhar de soslaio, seu tom transbordando arrogância e desprezo. Ah? Então o cachorrinho dos fuzileiros navais finalmente apareceu. E ele só manda um vice-comandante de base? Cadê seu chefe? Momonga cerrou o punho, mas rapidamente o soltou, respondendo em voz baixa. O comandante da base, Darren, está coordenando questões de segurança com o governo da cidade. De agora em diante, sua segurança estará sob a proteção dos fuzileiros navais do Mar do Norte até a chegada do navio do Departamento de Comando e Controle. Tic. Eu não esperava muito de vocês, seus idiotas caseiros, zombou Shields, sem nem tentar esconder o desdém. Tanto faz. O navio Cifer-Paul chega em algumas horas. Vou tolerar vocês até lá. Ele se virou, sem nem mesmo olhar para a expressão sombria de Momonga. Então seus olhos pousaram em Gion e se iluminaram. A ganância e a luxúria em seu olhar deixaram Gion instintivamente tensa. Ela deu um passo para trás, franzindo as sobrancelhas em desconforto. Bem, não esperava encontrar uma beldade dessas entre os fuzileiros navais. São Shields a olhou abertamente, seu olhar percorrendo a como um predador avaliando sua presa. A expressão de Momonga escureceu. As pupilas de Tokikaki se estreitaram e ele instintivamente deu um passo à frente. Ouviram histórias sobre os gostos depravados dos dragões celestiais. Se ele realmente estivesse de olho em Gion. É uma pena que você seja tão velha. Tão perto. Você quase chamou minha atenção e poderia ter se tornado minha 18ª esposa. Ha. São Shields olhou lascivamente para Gion, balançando as sobrancelhas em sinal de diversão. Vamos sair e nos divertir. Estou morrendo de tédio, enfiado neste lixão. Com os fuzileiros navais observando em silêncio sombrio, Santa Shield saiu da mansão com arrogância. Aquele desgraçado, ele realmente ousou dar em cima de você, Tokikaki murmurou amargamente. Obviamente sou eu quem deveria ser seu marido. Gion revirou os olhos e afrouxou o aperto no cabo da espada. Ainda assim, uma silenciosa sensação de alívio tomou conta de seu peito. Como um dragão celestial, o nobre mundial, Shield-sama exercia autoridade quase absoluta. Se alguém como ele tivesse realmente gostado dela, isso teria causado enormes problemas para ela, para Tsuru, para todos. Vamos, disse Momonga com o rosto escurecendo. Tenente-comandante Gion, fique longe dele. Gion assentiu silenciosamente, rezando para que nada mais desse errado. O grupo acelerou o passo, seguindo o dragão celestial com sua escolta de fuzileiros navais. Liderada por Santa Shield-sama, a procissão seguiu pela principal rua comercial da ilha Batia. Por onde passavam, a estrada antes movimentada ficava instantaneamente silenciosa. Civis caíram de joelhos em ondas, como uma maré varrendo as ruas com os rostos pálidos de medo. Ninguém ousava chegar muito perto. O governo mundial governou o mundo como um gigante imponente por mais de 800 anos. Diante desses supostos deuses que detinham a mais alta autoridade sobre os mares, as pessoas comuns só conseguiam tremer de admiração. Mas então, de repente, uma voz infantil soou, aguda e clara, cortando o silêncio mortal como uma lâmina. O rosto de Gion ficou pálido. As pupilas de Tokikaki e Momonga diminuíram. Eles olharam para cima e seus corpos começaram a tremer. Uma garotinha de cabelos pretos e um vestido florido estava ali, com um grande buquê de rosas amarrado nas costas. Ela sorria radiante, segurando uma única rosa vibrante no alto da mãozinha. Seus olhos, arregalados e inocentes, fitavam diretamente o homem que usava a redoma de vidro. Tio, você gostaria de comprar uma flor? O tempo pareceu congelar. Sob os olhares horrorizados de Gion e dos outros, eles viram um sorriso distorcido se espalhar lentamente pelo rosto marcado pela varíola de Santa Shield-sama, corado e tremendo de alegria. Ganância e possessividade inundaram seus olhos. Essa obsessão distorcida irradiava uma excitação incontrolável e nauseante, como uma criança mimada encontrando um brinquedo novo e brilhante. Gion e Tokikaki ficaram tensos com os maxilares cerrados, porque eles viram aquele grotesco dragão celestial levantar lentamente seus dedos adornados com joias como salsichas, e apontar para a doce garotinha diante dele com um sorriso assustador. Eu a quero. Capítulo 28. Eu a quero.
A risada febril de Santa Shield-sama ecoou pela rua silenciosa. Os rostos de Gion e Tokikaki ficaram sem cor. Naquele momento, um homem coberto de sujeira e fuligem cambaleou em pânico pela multidão ajoelhada. Ele avançou desesperadamente e caiu de joelhos com um baque na frente de Santa Shield-sama. Ele puxou a filha para trás de si, protegendo-a firmemente com os braços trêmulos. Pálido e trêmulo, ele gaguejou. Meu senhor, sinto muito. Minha filha estava no seu caminho. Vou levá-la embora imediatamente. Só então, vendo o medo no rosto do pai, a garotinha Lia percebeu que havia feito algo errado. Seu próprio rosto empalideceu e suas mãozinhas agarraram as roupas dele com força. No meu caminho? Não, ela não estava no meu caminho de jeito nenhum. Santo Shield-sama riu sombriamente, seu olhar nauseante fixo na criança sem vacilar. Ela é sua filha, certo? Muito simpática. A partir de hoje, sua filha experimentará a maior fortuna de sua vida, tornar-se a 18ª esposa minha, a magnífica Santa Shield-sama. Ha. Ao ouvir essas palavras, as pernas do homem de meia-idade cederam completamente. Seus olhos se arregalaram enquanto ele desabava ainda mais. Ele se curvou profundamente, com a testa no chão e os olhos vermelhos. Por favor, Santa Shield-sama, eu imploro, não leve minha filha. Ela é tudo que me resta neste mundo. Bang. Sua testa bateu no chão com tanta força que deixou manchas de sangue para trás. Atrás dele, Lia estava paralisada de terror, incapaz de falar. Grandes lágrimas brotaram de seus olhos e rolaram pelo rosto. Santo Shield-sama soltou um bufo descontente. Levantou o pé e pisou forte na nuca do homem. O que houve? Você ainda não obedece? Gostei da sua filha. Essa é a maior honra que você poderia receber. Você deveria me agradecer. Você tem ideia de quantas pessoas nestes mares matariam para casar suas filhas com um grande, sagrado e nobre dragão celestial como eu? Se sua filha se tornar minha esposa, você nunca mais precisará se preocupar com comida ou abrigo. Você viverá como uma verdadeira cidadã de classe alta. O sangue escorria enquanto o rosto do homem era esmagado no pavimento, contorcido de dor. Mesmo assim, ele forçou uma risada tensa e quebrada. Santa Shield-sama. Sou grata pela oferta, mas Lia ainda é apenas uma criança. Eu só quero viver uma vida tranquila com ela. A fúria distorceu o rosto de São Shield-sama. Ele desferiu um chute violento no rosto do homem. O homem caiu vários metros, seu rosto inchando grotescamente enquanto o sangue escorria de sua boca. Papai. A menina finalmente começou a soluçar. O rosto de Gion ficou pálido. Sua mão se moveu instintivamente para o cabo em sua cintura. Os punhos de Tokikaki se cerraram e seus dentes rangeram. Ao redor deles, os habitantes da cidade permaneciam ajoelhados, tremendo de medo. Ninguém ousava falar. Ninguém sequer ousava olhar para cima. Seus corações estavam pesados de raiva impotente. Os dragões celestiais eram descendentes de 19 dos 20 reis que criaram o governo mundial há 8 séculos. Eles se autodenominavam descendentes do Criador e gozavam de privilégios absolutos. Eles eram intocáveis. Qualquer ato de resistência ou desafio contra eles atrairia a ira total do governo mundial. Se um único dragão celestial fosse ofendido, um almirante da marinha ou CP-0 seria imediatamente enviado para retaliar. E agora, essa garotinha chamou a atenção de um dragão celestial. Não havia nada para comemorar. Todos no mar conheciam a natureza obsessiva, perversa e distorcida dos dragões celestiais. Eles não se preocupavam em esconder isso. Eles as chamavam de esposas, mas na verdade, elas não passavam de brinquedos. Para os dragões celestiais, todos os outros eram inferiores a eles, vermes a serem descartados à vontade. A vida ou a morte de um brinquedo não significava nada. Quando alguém se tornava um brinquedo de um dragão celestial, a morte se tornava um luxo. Lia se tornaria a 18ª esposa de Santa Shield-sama. Então, onde estavam os 17 anteriores? A resposta não precisava de explicação. Vem agora. Siga-me de volta à Terra Santa, Mary Geoise. Santo Shield-sama nem olhou para o homem ensanguentado caído no chão. Rindo descontroladamente, caminhou em direção à menina, com a mão estendida. Não, você é um homem mau. Eu não quero ir com você. Lágrimas brotaram nos olhos da garota enquanto ela mordia com força a mão de São Shield-sama e se libertava de suas mãos. Ele gritou de dor, mas em vez de raiva, seus olhos brilhavam com uma excitação distorcida. Sim, esse olhar. Eu gosto desse olhar. Ele lambeu o canto da boca, olhando para a garota trêmula tentando reunir coragem, e sorriu com satisfação doentia. Aterrorizado, pálido, mas ainda desafiador, tamanha resistência o emocionava profundamente. Foi uma experiência deliciosa, da qual ele sabia que não se cansaria tão cedo. Agarre-a, mas não a machuque. Se fizer isso, mando você ser abatido e jogado aos cachorros. Ele deu a ordem com um sorriso malicioso. Os 2 agentes do CP atrás dele se moveram sem hesitar, aproximando-se passo a passo. Droga! Não! O homem caído finalmente recuperou o fôlego e, com os olhos injetados de sangue, levantou-se. Com um rugido, lançou-se em direção a Santa Shield-sama. Um dos agentes do CP deu um passo à frente e desferiu um soco brutal no estômago do homem. Ele se dobrou instantaneamente com os olhos esbugalhados, sufocando-se por falta de ar. Sangue jorrou de sua boca enquanto ele desabava novamente. Lixo ingrato. A impaciência brilhou nos olhos violentos de São Shield-sama. Sem aviso, ele sacou uma pistola dourada. Droga! Tokikaki xingou, abaixando-se para ficar em posição. A mão de Gion agarrou o punho da espada. Assim que eles estavam prestes a se mover, uma figura surgiu entre eles como um fantasma. Uma mão pressionou o ombro de Tokikaki, a outra empurrou a lâmina de Gion de volta para a bainha. Eles congelaram em confusão, até que seus olhos se arregalaram em choque. Suas pupilas se contraíram e veias vermelhos sangue se espalharam por sua visão. Morra! Seu verme imundo! Santa Shield-sama gargalhou e puxou o gatilho, nos olhos desesperados do pai, no grito angustiado da menina. Bang!
O tiro foi ouvido. E então, silêncio. O tempo pareceu parar. Todos ficaram paralisados no mesmo lugar. Os agentes do CP ficaram tensos. Santa Shield-sama congelou no meio da risada. O homem e a menina ficaram imóveis. Um zumbido fraco, como algo se esforçando sob imensa pressão, ecoou suavemente na frente do homem. Ele se ajoelhou ali atordoado sem nem mesmo respirar. Uma única bala, girando violentamente, pairava a poucos centímetros de sua testa, tremendo no lugar. Suspenso. Como se estivesse preso por alguma força invisível. 1 segundo. 2, 3... Quem diabos é esse? Rosnou São Shield-sama com as veias saltando na testa. Dentre os fuzileiros silenciosos, uma figura avançou lentamente e sua presença era fria, vasta e aterrorizante. Cabelo preto curto, traços profundos e esculpidos. Um rosto tão severo e imóvel quanto a face de um penhasco. Ele era mais alto que os outros, com quase 3 metros de altura. Uma capa larga e branca como a neve da marinha ondulava atrás dele sem vento. Ele caminhou calmamente em direção ao homem ensanguentado, com uma expressão ilegível, e levantou a bala suspensa no ar com um movimento casual. Então ele se virou. Sua estrutura imponente projetava uma sombra sobre São Shield-sama, exalando uma pressão avassaladora que fez o dragão celestial recuar instintivamente meio passo. Só então o homem falou, sorrindo fracamente. Rogers Darren, almirante do Mar do Norte, comandante supremo dos fuzileiros navais do Mar do Norte, capitão do quartel-general da Marinha, ao seu dispor. Santa Shield-sama. Capítulo 29. Rogers Darren, almirante do Mar do Norte, comandante supremo dos fuzileiros navais do Mar do Norte, capitão do quartel-general da Marinha, ao seu dispor. Santa Shield-sama. A voz do capitão Darren era tranquila, calma e magnética enquanto ecoava pela rua silenciosa. O homem coberto de sangue olhou fixamente para a figura alta e imponente à sua frente, completamente imóvel. Gion, Tokikaki e os outros ficaram igualmente atordoados, trocando olhares incrédulos. Darren tinha parado aquela bala. Ele impediu que os dragões celestiais atirassem. No entanto, por algum motivo, tanto Gion quanto Tokikaki soltaram um suspiro silencioso de alívio. Mar do Norte. Almirante do Mar do Norte? São Shields ficou momentaneamente atordoado. A presença avassaladora do fuzileiro naval fez suas costas suarem frio. Com um tom feroz, mas oco, ele resnou. Você ousa me impedir? Ele fez uma pausa e, de repente, soltou um rugido enlouquecido. Você ousa desafiar um dragão celestial. Darren riu de repente. Seus olhos se estreitaram e um sorriso malicioso surgiu em seus lábios, como de uma raposa astuta. Não, Santa Shield-sama. Eu não tinha intenção de impedi-lo. Acontece que eu penso. Sem aviso, Darren se virou bruscamente e atacou com um chute brutal. Sua bota militar preta e brilhante bateu com força no abdômen do homem. A força do golpe foi tão intensa que o homem nem conseguiu gritar. Ele voou para trás como uma pipa decepada, traçando um arco sangrento no ar antes de cair a mais de 10 metros de distância. Não ficou claro se ele viveu ou morreu. Todos que assistiam prenderam a respiração. Os olhos de Gion e Tokikaki estavam vermelhos, e uma onda de fúria incontrolável fervia dentro deles. Um deles agarrou o cabo da espada, o outro tensionou todos os músculos, ambos à beira da ação. Mas antes que pudessem se mover, Momonga se colocou na frente deles. Com uma expressão fria ele falou em voz baixa. Você quer que todos nesta ilha morram por causa da sua estupidez? O frio na voz de Momonga e a severidade de suas palavras os atingiram como um balde de água gelada, causando arrepios em suas espinhas. Seus olhos trêmulos e injetados de sangue cintilaram, e suas respirações ficaram irregulares. Mas apesar da fúria que corria por suas veias, eles relaxaram à força seus corpos tensos. Eles entenderam. Se eles fizessem um movimento aqui e provocassem a ira dos dragões celestiais, Santo Shield-sama liberaria sua fúria em toda a ilha Batia. E até lá, não seria apenas a vida de um civil em jogo. Todos naquela ilha seriam arrastados para o túmulo com eles, tudo por causa de sua imprudência e raiva. Eles cerraram os dentes com tanta força que foi um milagre não terem quebrado. Até o próprio Santo Shield-sama olhou com descrença e atordoamento, incapaz de entender o que o capitão da marinha estava pensando. Naquele momento, Darren retirou o pé e disse com um sorriso alegre. Não há necessidade de São Shield-sama sujar as mãos lidando com um pária desses, não é? Santo Shield-sama ficou brevemente atordoado. Então um sorriso presunçoso se espalhou por seu rosto. Ha 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 ha. Muito bom. Você realmente faz jus ao papel de cão de guarda dos dragões celestiais, tão obediente. Darren respondeu com um sorriso que não alcançou seus olhos. Servir aos grandes dragões celestiais e ao estimado governo mundial sempre foi nosso dever como fuzileiros navais. Não muito longe dali, Gion e Tokikaki estavam fervendo, com os olhos vermelhos e o peito arfando de raiva mal contida. Darren deu um passo à frente, inclinou-se para perto de Santa Shield-sama e baixou a voz. Santo Shield-sama, com seu status e estatura, não há necessidade de perder seu tempo com esses lixos de origem humilde. Você raramente agracia o Mar do Norte com sua presença. Os fuzileiros navais daqui prepararam um presente modesto para você. Espero que não recuse. Este é um símbolo da admiração e hospitalidade do povo Mar do Norte para com o grande e sagrado Santo Shield-sama, e um pequeno gesto pessoal da minha parte também. Enquanto falava, ele bateu palmas. Em segundos, o prefeito caçador chegou trotando, sorrindo de orelha a orelha, seguido por uma dúzia de milicianos carregando caixotes pesados. Saudações, Santo Shield-sama. O prefeito caçador curvou-se repetidamente, com o rosto coberto por um sorriso bajulador. Santo Shield-sama não lhe lançou um olhar. Simplesmente estreitou os olhos para Darren, depois deu um passo à frente e abriu casualmente uma das caixas. Um brilho ofuscante multicolorido irrompeu da fenda. Ela estava repleta de tesouros de ouro e prata. Por fim, uma expressão de satisfação apareceu no rosto de Santa Shield-sama.
Ele fechou a tampa e olhou para Darren com nova apreciação, caindo na gargalhada. Darren, foi? Excelente. Gostei de você. Com seus talentos e capacidades, permanecer no Mar do Norte apenas como almirante é um desperdício. Embora os dragões celestiais fossem nobres do mundo, exercendo um poder inimaginável, mesmo eles muitas vezes não tinham dinheiro. As provisões do governo mundial para cada nobre eram fortunas que as pessoas comuns jamais poderiam imaginar, mas para os indulgentes, depravados e extravagantemente perdulários dragões celestiais, nunca era o suficiente. Darren sorriu e balançou a cabeça. É tudo pela justiça e pela causa da marinha. Não importa o cargo, contanto que você faça a sua parte, é isso que importa. O Mar do Norte pode não corresponder à emoção da Grand Line, mas eu cresci aqui. Tenho uma conexão profunda com essas águas. Santo Shield-sama, um oficial do governo mundial, chegou ao porto há 2 minutos. Para sua segurança, sugiro que parta para a Terra Santa o mais rápido possível. Santa Shield-sama assentiu com a cabeça. É verdade. O ar no Mar do Norte cheira a imundície e vulgaridade. É repulsivo. Ele lançou um olhar de desdém para os prédios ao redor, seus telhados azuis e paredes caiadas, e zombou. E esse estilo arquitetônico, uma imitação patética. O suor escorria pela testa do prefeito caçador enquanto ele forçava um sorriso. São Shield-sama está absolutamente certo. Vou encomendar uma reformulação completa imediatamente. Sem limpar nada, ele se virou e latiu para os milicianos. Ei, mais rápido. Levem os presentes de Santa Shield-sama para o porto. Darren gesticulou educadamente. Então, por aqui, Santa Shield-sama. Santa Shield-sama sorriu e começou a andar, mas parou de repente como se estivesse se lembrando de algo. Quase esqueci. Os rostos de Gion e Tokikaki ficaram pálidos instantaneamente. Ele lançou um olhar ganancioso para a pequena Lia, cujo rosto estava branco como um fantasma, e então se virou para Darren com um sorriso cheio de diversão sinistra. Prendam minha noiva e tragam-na comigo para a Terra Santa. Quando chegarmos, nos casaremos. Enquanto as palavras saíam de sua boca, o sorriso no rosto de Darren desapareceu lentamente. Capítulo 30. Agarrem-na. Santo Shield-sama caiu na gargalhada triunfante ao dar a ordem aos seus 2 guarda-costas do CP. Não, por favor, não. Os olhos da menina estavam inchados de tanto chorar. Observando os 2 homens de terno caminhando em sua direção, ela recuou aterrorizada, lutando desesperadamente. Os 2 agentes do CP se aproximaram sem dizer uma palavra, com expressões inexpressivas. Agarraram-na rudemente pelos braços e ombros, ignorando seus soluços ofegantes. O sangue rapidamente jorrou onde o aperto rasgava sua pele. Os civis ajoelhados ali perto não aguentavam mais a cena. Um por um, viraram a cabeça, incapazes de assistir à crueldade que se desenrolava. Gion e os outros fuzileiros ficaram paralisados, com os rostos sombrios de fúria. A raiva queimava com tanta intensidade que parecia que ia incendiá-los de dentro para fora, mas seus membros pareciam ter sido afundados em concreto, pesados demais para se moverem. Darren respirou fundo. Santo Shield-sama. O que foi, Capitão Darren? Você tem algum problema com a minha decisão? Santa Shield-sama o interrompeu zombeteira, olhando com um sorriso irônico. Os olhos de Darren se estreitaram levemente, mas um sorriso brilhante, quase excessivamente entusiasmado, apareceu de repente em seu rosto. Claro que não. O fato de Santa Shield-sama se interessar por ela é uma bênção dela e uma honra para o povo do Mar do Norte. Só estou preocupado que seus subordinados possam ser um pouco rudes demais com sua noiva. Deixe-me ajudá-lo. Assim que as palavras saíram de sua boca, a figura de Darren desapareceu como uma sombra. Um momento depois, ele reapareceu na frente da garota. Antes que alguém pudesse ver como ele se movia, os 2 membros do CP foram empurrados para trás por uma força invisível. Com um movimento casual da mão, a longa lâmina presa à cintura de um agente da CP foi arrancada. Ela girou no ar, torcendo-se e derretendo-se em metal líquido. A maior parte se solidificou em algemas, prendendo as mãos e os pés da garota. O resto do metal formou uma mordaça, selando sua boca e cortando seus gritos em um instante. Apenas seus olhos arregalados e aterrorizados, cheios de lágrimas, e permaneceram expostos. Darren se aproximou, agachando-se ligeiramente para encarar o olhar odioso da garota. Seu rosto permaneceu frio e inexpressivo. Servir ao grande Santo Shield-sama é seu privilégio. Ele pegou a mão dela e levou a criança atordoada e desesperada até Santa Shield-sama. Santo Shield-sama, assim, pelo menos sua jornada será um pouco mais tranquila. Santa Shield-sama olhou para Darren e de repente caiu na gargalhada novamente. Ha 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 ha. Divertido. Muito divertido. Vocês, fuzileiros navais, são cheios de surpresas. Seu olhar para Darren estava cheio de aprovação e diversão distorcida. Você não é nada mal, Darren. Vou falar bem de você para aqueles velhotes do governo. Sob os inúmeros olhares odiosos e cheios de tristeza dos civis, Darren fez uma leve reverência e sorriu. Obrigado, meu senhor. Ha 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 ha. Santa Shield-sama riu novamente. Então vamos voltar. Quando sua voz desapareceu, um agente do CP se aproximou rapidamente e caiu de 4 como um cão treinado e obediente. Santa Shield-sama subiu em suas costas sem hesitar, dirigindo-se arrogantemente para o porto. O outro membro do CP seguiu atrás, arrastando a menina. Seu rosto estava inexpressivo, como se o medo a tivesse despojado de toda a razão. Não, não. Uma voz rouca quebrou de repente o silêncio. Todos congelaram. O pai da menina tremia enquanto se levantava lentamente do chão encharcado de sangue. Sua expressão era vazia enquanto estendia a mão na direção onde os dragões celestiais haviam desaparecido, como se estivesse tentando pegar alguma coisa. Mas no final, não havia nada para agarrar.
o rosto de Gion se contorceu de tristeza. Ela deu um passo à frente, com a intenção de ajudá-lo a se levantar. Desculpe. Ela falou num sussurro, incapaz de encarar o olhar desolado do homem. Ela observou enquanto a escolta dos dragões celestiais chegava ao luxuoso navio do governo, zarpava e desaparecia na distância. Então, no rosto manchado de sangue do homem, um sorriso forçado apareceu lentamente. Um sorriso que continha tristeza, desespero e absurdo, tão insuportável que era difícil de olhar. Talvez Lia acabe vivendo uma vida decente. Gion murmurou palavras de conforto que nem ela conseguia acreditar. Você deveria tentar viver também. De repente, o homem bateu a cabeça na parede de um prédio próximo. Baque. Sangue respingou no rosto de Gion. Sua visão ficou turva, tomada por um vermelho ofuscante. Tudo se retorceu diante de seus olhos de cabeça para baixo, como uma cena do inferno. Através da névoa, ela viu o sangue deles correndo pela parede recém-caiada da prefeitura, pintada imaculada em homenagem à visita dos dragões celestiais. Vermelho sangue e branco neve, misturados em um grotesco redemoinho de cores. Aquele impacto surdo ecoou em sua mente repetidamente, um zumbido ensurdecedor. Gritos de pânico irromperam, pedidos de médico, gritos de raiva, passos frenéticos quebrando o silêncio mortal da rua. Ajudem-no rápido. Ele ainda está vivo. Ele ainda pode ser salvo. Gion permaneceu imóvel, ajoelhada onde estava com o corpo sem forças. Em sua mão, ela segurava uma rosa totalmente desabrochada. Os espinhos perfuraram profundamente sua palma, tirando sangue. Mas ela não sentiu nada. Ao vivo. De repente, ela percebeu o quão sem sentido aquelas palavras tinham sido. A mãe da menina já havia falecido. A única luz na vida do homem havia sido sua filha. E agora ela havia sido arrancada, levada pelos dragões celestiais. Este homem, cujas mãos estavam calejadas pela terra e pelas dificuldades, estava agora completamente sozinho. Que razão, que força lhe restaria para continuar vivendo? Atordoada, seus pensamentos voltaram ao que ela havia dito uma vez para aquela garotinha. Não se preocupe. Sou fuzileiro naval. Vou te proteger. Claro, é para isso que servem os fuzileiros navais. Gion de repente começou a tremer. Ela olhou para cima, com os olhos atordoados e vazios, encarando o céu. Estava escuro, nublado, como se algo tivesse abafado a luz. Bum! Um trovão repentino rasgou o céu. Flocos de neve começaram a cair, suaves e lentos como penas flutuantes. Está nevando, mas ainda é verão. Ela murmurou inexpressivamente. No ano de 1492 do calendário do Círculo Marítimo, a ilha Batia, coração tropical do Mar do Norte, viu sua primeira nevasca em décadas. A neve, embora não fosse fria, caía silenciosamente sobre os ombros de Gion. Ela virou a cabeça, atordoada, observando a figura silenciosa do almirante Mar do Norte, parado ali perto. Seus pensamentos pareciam congelados, entorpecidos e vazios. E naquele momento de silêncio, ela finalmente entendeu. Ela entendeu as palavras que o almirante Sengoku disse uma vez. Este mar é vasto demais. A luz da bandeira da gaivota justa jamais alcançará todos os cantos escuros, imundos e abandonados. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.